Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Meu nome é Fabiano Queiroz, eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Araucária e o propósito desse vídeo de hoje é fazer a transmissão do estudo da nossa escola bíblica dominical. E eu convido você a meditar na palavra do Senhor hoje comigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 3 a 7. E o tema que vai nortear o nosso estudo hoje é consolo na tribulação. Nós vamos falar um pouco sobre o encorajamento que vem do Senhor em meio às angústias da vida cristã. Eu quero começar essa escola bíblica dominical fazendo a seguinte pergunta: você já se sentiu desesperado em meio a uma grande angústia? Em meio a uma grande aflição? E isso por causa do seu amor a Cristo? Eu acredito que todos nós já. Às vezes num trabalho, às vezes na família, às vezes entre amigos com os quais convivemos. Enfim, todos nós já sofreu de alguma forma por nosso amor a Cristo. Talvez alguns de nós ainda estejamos sofrendo nesse momento. Pois bem, esse é o objetivo da nossa aula. É ensinar que no meio das tribulações, Deus é o nosso consolador. Nós temos da parte de Deus conforto e nós, ao recebermos esse conforto, esse consolo que vem da parte de Deus, nós também podemos consolar a outros que sofrem assim como nós. Convido você a fazer a leitura comigo em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos de 3 a 7, onde diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. São poucos os textos do Novo Testamento, meus irmãos, que são tão encorajadores e tão ricos como esse que nós acabamos de ler. Eu quero começar pensando com vocês sobre o sentido da palavra consolo. Essa palavrinha consolo, nos versículos de 3 até 10, ela aparece pelo menos 10 vezes de uma forma direta ou indireta. E ela é quem dá o tom dos versículos de 3 a 10. Mas nós vamos meditar apenas dos versículos 3 a 7. Essa palavrinha consolo, ela tem uma palavra grega que é de onde ela é extraída, que é a palavrinha paraklesis, que significa ou tem o sentido de aliviar uma pena, aliviar um sofrimento, ou então aliviar a pressão. É isso que significa paraklesis, que é de onde a palavra consolo tem a sua origem. Agora eu quero que você observe que o apóstolo Paulo utiliza no versículo 4 a palavrinha tribulação. Olha lá comigo. Essa palavrinha tribulação tem o sentido de alguém que está se sentindo esmagado, alguém que está se sentindo pressionado. Portanto, a junção dessas duas palavras, tribulação e consolo, nos dá o sentido para a palavra consolo
aqui nos versículos de 3 até 7. Consolado para o apóstolo Paulo aqui significa ter alguém ao lado para aliviar a pressão, ter alguém ao lado para aliviar a angústia de quem está se sentindo esmagado. Todas as vezes que eu penso nesse processo de consolo, eu gosto de me lembrar quando nós éramos crianças, então estávamos aprendendo a andar de bicicleta ou então de skate, e volta e meia nós caímos, não é verdade? Nós não sentíamos nenhuma pressão por qualquer coisa naqueles dias, não é? Éramos protegidos pelos nossos pais, mas volta e meia nós sentimos alguma dor física quando caímos tentando aprender a andar de bicicleta. Então rapidamente nossos pais eles se colocavam ao nosso lado e então nos colocavam em pé, e a presença deles naquele momento era para nós já um alívio para a queda e era também um encorajamento para que nós continuássemos a tentar andar, quer de bicicleta, quer de skate, até conseguirmos, não é verdade? Só a presença deles ali já era o remédio necessário para nós. O andar de bicicleta para os nossos pais era algo simples, se nós olharmos agora através da história. Para eles era simples, mas para nós era algo bastante complicado. Assim também é a vida cristã. Quando nós olhamos da perspectiva de Deus, a vida cristã para Deus ela é relativamente simples, mas para nós às vezes ela pode ser bem complicada e às vezes dolorosa, porque nós estamos num mundo caído, não é mesmo? Então este é um dos motivos pelos quais nós precisamos do consolo que vem de Deus. Nós estamos vivendo a vida cristã, que não é algo comum neste mundo caído. E só isso já produz em nós bastante aflição. Eu quero pensar com você um pouco sobre a origem do consolo que nós precisamos. Nós já sabemos o significado, então, de consolo aqui nos versículos de 3 a 7, que é aliviar a pressão, é ter alguém ao lado para aliviar a angústia. Agora eu quero pensar com você sobre a origem deste consolo que nós precisamos. Talvez você pense assim: eu não sou digno de ter Deus ao meu lado para ser consolado por Ele. Você tem toda a razão. Eu também não sou digno, nenhum de nós é digno. E é por isso que o apóstolo Paulo chama Deus de Pai de misericórdias. Logo no versículo 3, ele louva a Deus e qualifica a Deus como Pai de misericórdias. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer que Deus não nos dá o que merecemos. Isso é misericórdia. Deus não te dá e não me dá o que nós merecemos. Quando Deus nos dá aquilo que não merecemos, isso então é graça. O apóstolo Paulo deixa claro que Deus é o Pai das misericórdias e nós podemos confiar nestas misericórdias de Deus, que Ele não vai nos atender segundo aquilo que nós merecemos, mas é segundo o que não merecemos. Deus é gracioso, Deus é bondoso. Paulo vai abrir a sua carta no versículo 3 com a palavrinha bendito. Acompanhe lá comigo. Essa é uma forma judaica que é também utilizada nas sinagogas para abençoar o nome de Deus. Então seria alguma coisa neste sentido: abençoado seja o nome de Deus. Poderíamos até mesmo nós, e deveríamos dizer com frequência: abençoado seja o nome de Deus, abençoado seja o nome do Senhor.
Nós, às vezes, não estamos acostumados com isso. Estamos acostumados a receber bênçãos da parte de Deus. Não estamos acostumados a abençoar Deus. Agora, o sentido dessa palavrinha bendito é exatamente nos colocando na direção de abençoadores do nome de Deus. Seria o exato oposto de tomar o nome do Senhor em vão. Seria abençoar, entender que o nome do Senhor é grandioso, é glorioso e Deus deve ser abençoado, seu nome deve ser abençoado, deve ser tomado em alta estima. Agora, por que eu deveria abençoar o nome de Deus? Você já pensou por que você deveria abençoar o nome de Deus? Por que nós deveríamos dizer com frequência nas nossas igrejas e também nas nossas casas: abençoado seja o nome do Senhor? O apóstolo Paulo continua dizendo e dando estas razões. Porque Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é o grande consolo que procede da parte de Deus. Abençoado seja o nome do Senhor. O Senhor é o Pai das misericórdias. E Ele também é o Deus da nossa consolação em toda a angústia pela qual nós passamos. Nós podemos ir até Deus então com confiança. Aqui está uma expressão de louvor e de gratidão a Deus. Abençoado seja o nome do Senhor. É possível abençoar o nome do Senhor em tempos de angústia, em tempos de pressão e de tribulação, porque Deus não é apenas a origem do consolo, Deus também é a origem da minha confiança para a aproximação dele. Quando eu entendo que Deus é o Pai das misericórdias e que Deus não me dá aquilo que eu mereço, mas Ele me abençoa com as coisas que eu não mereço, com aquilo que eu não mereço, então eu tenho confiança em me aproximar de Deus. Agora, pensemos um instante, por que eu devo aceitar e buscar o consolo de Deus em tempos difíceis? Você já parou para pensar? Isso nos leva a pensar então um pouco sobre o alvo e também o propósito de ser consolado por Deus, que se encontra no versículo de número 4. O alvo e o propósito do consolo de Deus são aqueles cristãos que estão sofrendo por causa de Cristo. Esse é o alvo do consolo divino. Aqueles que vivem de acordo com a imagem de Cristo, aqueles que vivem de acordo com aquilo que Cristo ensina na sua palavra, então essas pessoas são o alvo desse consolo divino. Cristãos que estão sofrendo por causa de Cristo. Por exemplo, quero te dar um exemplo levando em conta aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Por enquanto nós estamos em quarentena por causa do Covid-19. Nós estamos nesse momento obedecendo principalmente uma ordem do governo do nosso país. Ele determina a quarentena, explica que é importante para nós ficarmos dentro das nossas casas para protegermos a nossa saúde e também para preservar a nossa vida, né? E essa é uma ordem que nós devemos obedecer, porque ela é uma ordem boa. Ela visa preservar a nossa saúde e visa preservar também a nossa vida. Ela não é uma ordem que está em desacordo com a palavra de Deus. Antes, ela está de acordo com a vontade do Senhor. Agora, estar em quarentena para nós cristãos nos priva da comunhão com os nossos irmãos. É em conjunto que nós formamos a igreja. Nós, em conjunto, abençoamos e somos também abençoados pelos nossos irmãos.
Agora, estar então em quarentena para nós é assim algo doloroso, porque estamos privados da presença dos nossos irmãos. Nós amamos estar com a noiva de Cristo, nós adornamos a noiva até que Cristo volte. Então, nesse caso, nós sofrendo por estarmos em quarentena, não é? Obedecendo a uma ordem do Estado que é boa segundo a palavra de Deus, nós podemos ter confiança de que Deus vai nos consolar nesse momento, a todos nós que somos os seus filhos. Ele vai tirar de nós todo o medo por conta desse momento que nós estamos vivendo e vai nos dar confiança para passar por esse momento. Agora, o propósito deste consolo, então, é ser consolado, mas não de uma forma egoísta. Eu sou consolado para consolar. Deus nos consola para que tenhamos a capacidade de consolar a outros. O consolo que nós recebemos, então, deve fluir através de nós. Talvez é isso que Deus está fazendo nesse momento comigo. Está me usando, mesmo em meio a essa tribulação, para levar consolo e conforto a outros. João Calvino tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: as riquezas do Espírito Santo não são para serem guardadas para nós mesmos, mas sempre que alguém as recebe, deve também passá-las a outrem. Se eu e você somos consolados, é para abençoar a outros que somos consolados. É para sermos instrumentos na mão do Senhor para levar também consolo àqueles que precisam. Quando nós vemos que o alvo do consolo de Deus é nos abençoar e também abençoar outros através de nós, nós somos levados imediatamente a pensar na proporção e também na garantia deste consolo. Isso está nos versículos de 5 a 7. Pois bem, quando nós pensamos na questão da proporção de consolo, é preciso deixar claro que o nosso Deus não é um Deus mesquinho. Nosso Deus é um Deus que nos abençoa de forma abundante. Ele nos abençoa muito mais do que nós pedimos e pensamos. Sendo assim, a proporção então desse consolo que nós recebemos é sempre maior do que todos os sofrimentos pelos quais nós podemos passar por amor a Cristo. Quem participa dos sofrimentos de Cristo, assim como nós temos a garantia da parte de Deus que se nós sofremos por amor a Cristo, nós também seremos consolados. Aquele que participa do sofrimento, participa também da consolação. Quem leva a cruz, recebe também a coroa, é verdade. Veja, por exemplo, o versículo de número 7 na Sagrada Escritura, quando diz assim: a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Esta é a garantia que nós temos da parte de Deus. Ele nos promete que, se sofremos também por Cristo, seremos também consolados. Podemos ter a certeza de que, se levamos a nossa cruz, assim como Cristo levou a sua cruz, receberemos também a coroa. Eu passo agora, meus irmãos, a algumas orientações pastorais a respeito daquilo que nós encontramos nos versículos de 3 a 7. A primeira é que algumas pessoas estão passando por momentos difíceis, não é? E às vezes esses momentos difíceis implicam até em uma falta de confiança na graça e na misericórdia de Deus. E aí muitas vezes essa falta de confiança na graça e na misericórdia de Deus leva muitos cristãos a sucumbirem diante das pressões da nossa sociedade.
E então eles vão buscar consolo e conforto naquilo que não é lícito, naquilo que não é o nosso Deus. O nosso conforto e o nosso consolo são encontrados unicamente em Deus. Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo. Cristo Jesus é a encarnação do consolo que vem da parte de Deus. Em segundo lugar, tem muitos cristãos também que em tempos de angústia, em tempos de aflição, eles pensam que não tem da parte de Deus o consolo. E às vezes é porque tropeçaram na vida cristã, às vezes é porque caíram em algum momento na sua trajetória e agora eles pensam que não podem mais buscar o consolo que vem de Deus. A esses tais nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo louva a Deus, abençoa o nome de Deus porque Ele é o Pai das misericórdias. Nós devemos nos aproximar de Deus com a confiança que Ele mesmo coloca em nós. É esta certeza de que Ele nos abençoará de forma abundante, de que Ele é o nosso consolo, de que Ele é misericordioso, não é verdade? E assim então o chamado para essas pessoas é um chamado ao arrependimento. Se em algum momento na nossa vida nós perdemos de vista a graça de Deus, a misericórdia de Deus, então certamente nós vamos buscar consolo e conforto naquilo que não é o nosso Deus. Volte-se para Deus, Ele tem todo o consolo e conforto que você e eu precisamos em tempos de angústia. Eu concluo então esse estudo, esse breve estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, dizendo a você que em meio às pressões que nós passamos por Cristo, nós podemos descansar no nosso Deus. Você pode descansar no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a origem de toda consolação. Está sempre pronto para aliviar o nosso fardo. Deus está sempre pronto a nos perdoar, a nos consolar, a vir em nossa direção por graça e por misericórdia. Além disso, nós seremos consolados para consolar a outros. Deus nos cura para que nós possamos levar a cura que procede dele a outras pessoas. Por fim, nós podemos ter a certeza, meus amados irmãos, de que Deus vai nos consolar além do que nós precisamos para que nós tenhamos condições de abençoar o nosso próximo e de levar o consolo que procede de Deus àquele que precisa ser consolado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e a sua família através deste estudo. Fique na paz do Senhor.